Eu tinha apenas 13 anos quando descobri que o pior monstro que existia morava dentro da nossa própria casa. Não era um estranho na rua, não era um vizinho maldoso. Era o homem que todo mundo chamava de Seu Zé, o avô que sorria nas festas de família e dava balas para as crianças no portão. Naquela noite, minha irmãzinha entrou no meu quarto chorando tanto que nem conseguia falar. Ela só me olhou, com aqueles olhos perdidos, como se estivesse pedindo socorro sem conseguir emitir um som. Foi nesse instante que o meu mundo, que já era cheio de rachaduras, simplesmente quebrou de vez. Eu já sentia um peso estranho no ar sempre que ele se aproximava. Já tinha percebido o jeito que minha avó desviava o olhar, como quem sabe, mas não quer saber. Mas ouvir da boca da minha irmã aquilo que eu temia foi como levar um soco no peito. E o pior ainda estava para acontecer. Quando criei coragem para contar para a nossa avó, esperando que ela nos abraçasse, que fizesse alguma coisa, ela apenas respirou fundo, abaixou a cabeça e sussurrou: "Não fala disso aqui. Você vai acabar com a nossa família." E foi aí que eu entendi. Nós estávamos sozinhas. Mas o que eu não sabia é que aquele segredo, escondido por gerações, estava prestes a explodir. E ninguém, nem mesmo ele, sairia ileso quando a verdade viesse à tona. Eu sempre achei que lar fosse sinônimo de segurança. Que casa de vó tivesse cheiro de bolo quente e abraços macios. Que família fosse aquele tipo de lugar onde a gente podia cair sem medo, onde os braços estariam sempre abertos. Eu era só uma criança, ainda acreditando nessas ideias bobas que a gente aprende em desenhos animados, quando comecei a perceber que havia algo errado no mundo ao meu redor. Só que naquela época, eu ainda não sabia dar nome ao que sentia. Meu nome é Ana, e tudo o que vou contar aqui é real, não é exagero, não é invenção. É a história que eu carreguei escondida dentro de mim por anos. Uma história que me moldou, que me feriu e que, de certa forma, também me salvou. Eu tinha 13 anos. Minha irmã Luísa, apenas 8. Morávamos com nossos avós numa casa simples, de muros baixos e flores murchas no quintal. Todo mundo do bairro conhecia o Seu Zé e a Dona Lourdes. Ele era aquele tipo de velho simpático de fachada, que ria alto, ajudava na igreja, emprestava ferramentas para os vizinhos. Ela era a dona de casa sorridente, que fazia doces para vender e cumprimentava todos com um "Deus te abençoe" na boca. Por fora, éramos a típica família respeitável. Por dentro, um campo minado. Meu pai tinha ido embora quando eu era pequena. Minha mãe, perdida entre empregos ruins e más escolhas, acabou deixando a gente com eles até melhorar a situação. Mas a verdade é que ela nunca voltou. E nós ficamos presas naquele lar de aparência impecável e alma podre. No começo, eu achava que o problema era comigo, que talvez eu fosse ingrata demais, que talvez minha tristeza fosse injusta, já que tínhamos comida na mesa, roupas no armário e uma cama quentinha para dormir. Mas tinha algo que me incomodava toda vez que meu avô entrava no quarto sem bater. Algo que fazia minha pele se arrepiar quando ele dizia que precisava ver se estava tudo certo, e passava a mão na minha cabeça demorando segundos a mais do que o normal. Eu tentava afastar esses pensamentos como quem enxota um mosquito incômodo. Afinal, era meu avô. Era impossível que... Até que uma noite, a Luísa entrou no meu quarto, descalça, com a camisola rasgada de um lado e os olhos arregalados, como os de um animal acuado. Ela não falou. Não precisava. Aquele olhar, aquele tremor no corpo pequeno dela. Eu soube. Soube antes mesmo de perguntar. Soube antes mesmo de ouvir. Peguei ela no colo, como fazia quando éramos menores, e fiquei ali, sentindo o coração dela disparar contra o meu peito. Ela soluçava baixinho, tentando formar palavras que não vinham. E no meio daquele choro todo, entre uma frase quebrada e outra, ela me contou. Contou do avô que invadia o quarto. Contou do medo de gritar e acordar a avó. Contou das mãos,
pesadas e do cheiro forte de cigarro misturado com café velho. Minha cabeça girava. Eu queria vomitar. Eu queria sumir. Mas acima de tudo, eu queria proteger ela. Prometi para Luísa naquela noite que ia dar um jeito, que ia contar para a avó, que ela ia nos ajudar. Eu ainda acreditava naquele instante que a avó seria diferente, que ela olharia nos nossos olhos e veria a verdade, que ela pegaria a gente pela mão e tiraria daquele inferno. Mal sabia eu que a segunda maior traição da minha vida estava prestes a acontecer. As noites em que minha avó me contava histórias eram sempre cercadas de um silêncio profundo. Ela falava baixo, quase como se estivesse compartilhando um segredo sagrado, algo que jamais deveria ser dito em voz alta. Aos poucos, fui percebendo que suas histórias não eram apenas contos vazios. Cada uma delas tinha um peso, um significado e uma lição que ela só me transmitia quando achava que eu estava pronto para entender. Porém, a verdadeira história, aquela que marcou nossas vidas, nunca foi dita de forma clara. Minha avó, que parecia saber de tudo, nunca mencionava o que realmente acontecera. Sempre deixava pistas, fragmentos de algo que ficava ecoando no meu peito. Uma verdade que não me permitia descansar. Foi num dia chuvoso, enquanto eu vasculhava as velhas caixas de fotos do meu pai, que algo chamou minha atenção. Um pedaço de papel, amarelado pelo tempo, estava dobrado entre fotos antigas e recortes de jornais. Era uma carta, mas não uma carta qualquer. A letra era conhecida, a caligrafia pesada e séria, mas o que estava escrito me fez parar. Eu sabia que aquela carta não era algo para meus olhos. Minha avó sempre falava sobre como conhecia o pai como ninguém, e que existiam coisas no passado dele que jamais poderiam ser reveladas. Agora, olhando para aquela carta, um pedaço do passado sombrio estava ali diante de mim. As palavras eram claras, mas estavam codificadas. Eles falavam de um segredo que meu pai havia escondido, algo que tinha ocorrido anos antes de eu nascer, mas que parecia ter o poder de desestruturar tudo o que eu acreditava sobre ele. Curioso e com o coração disparado, decidi procurar respostas. Meu pai, sempre tão reservado, jamais tocara nesse assunto. Mas agora, ele não poderia mais escapar. Eu sabia que estava entrando em um território perigoso. Cada pista me levava mais fundo na história, e a cada nova revelação, minha mente ficava mais confusa. Por que minha avó nunca contou isso? Por que ela sempre parecia saber o que estava acontecendo antes de todos, mas jamais compartilhou? Completamente? A primeira pessoa que encontrei para falar sobre aquele segredo foi um antigo amigo de meu pai, alguém com quem ele tinha se afastado há muitos anos. Quando mencionei a carta, seus olhos se encheram de uma mistura de medo e hesitação. Você tem ideia do que está dizendo? Ele perguntou com a voz trêmula. Eu preciso saber, respondi, sem conseguir controlar o impulso que me tomava. Ele olhou ao redor, como se temesse ser ouvido, e então começou a contar a história, mas o que ele disse apenas aumentou a confusão. Meu pai, que sempre foi visto como um homem honesto e dedicado, havia se envolvido em um incidente dramático no passado. Algo tão grande, tão devastador, que ele havia decidido esconder para sempre, até da própria família. O segredo, no entanto, não era o que eu esperava. Era muito mais sombrio do que imaginava, e as consequências de sua revelação estavam prestes a mudar tudo. Com o peso da carta ainda pesando em minhas mãos, a verdade que vinha se desenrolando diante de mim parecia irreconhecível. Cada palavra que meu pai havia escondido por tanto tempo era como uma lâmina afiada, pronta para desmoronar tudo o que eu conhecia sobre nossa família. O velho amigo de meu pai finalmente me revelou a última parte do segredo. Algo que ele jamais teria contado se não fosse pela urgência em ver a verdade exposta. O passado de meu pai estava envolvido em algo muito mais sombrio do que apenas uma simples mentira. A história que ele tinha guardado por décadas estava atrelada a um crime. Não um crime qualquer, mas algo que mexia com as fundações de nossa sociedade. Ele me contou sobre um incidente, uma noite de erro e escolhas erradas, que havia ocorrido quando meu pai era jovem. Um acidente que resultou na morte de uma pessoa e que meu pai,
aterrorizado com as consequências, havia tentado esconder a todo custo. E o pior, ele havia contado com a ajuda de pessoas poderosas para encobrir tudo. Mas a maior surpresa de todas estava no envolvimento de minha avó. Quando a história começou a ser contada, as peças se encaixaram de maneira assustadora. Minha avó, que sempre me falava sobre como conhecia o meu pai como ninguém, não estava apenas tentando me proteger. Ela sabia da culpa de meu pai. E mais, ela sabia que, ao deixar o segredo encoberto, ele se tornaria uma sombra permanente sobre nossa família, um peso que carregaria por gerações. A grande revelação veio quando, ao investigar mais a fundo, descobri que a própria avó havia estado envolvida na proteção do segredo. Ela tinha participado da decisão de ocultar a verdade, mesmo sabendo que isso afetaria todos nós. Minha avó, que sempre foi a guardiã de nossa história, agora parecia ser a grande responsável pelo que havia acontecido. Ela sabia que, ao manter o segredo, ela preservaria a imagem de nosso pai, mas ao mesmo tempo condenava todos os envolvidos a viverem com essa mentira. Foi quando me dei conta de algo ainda mais perturbador. Minha avó sempre soubera da verdadeira natureza do meu pai. Ela sabia de tudo, mas o amor que sentia por ele a impediu de revelar a verdade, tornando-a cúmplice, de certa forma, daquele crime. O peso de tudo isso, o olhar que ela sempre mantinha de quem sabia mais do que parecia, de quem carregava segredos profundos, agora se fazia claro para mim. No momento em que me enfrentei com ela, a verdade finalmente saiu em um confronto silencioso. Não houve palavras, apenas olhares que se cruzaram. Ela, com a sabedoria de quem havia vivido tanto, sabia que aquele momento chegaria. Eu, com a dor de quem acaba de perder uma parte de sua identidade, entendia que nada mais seria como antes. O maior choque foi perceber que o segredo de meu pai e minha avó não apenas havia destruído a imagem que eu tinha de nossa família, mas que ele ainda ecoava nas minhas próprias escolhas e crenças. A verdade, muitas vezes, tem um preço muito alto, e o peso que carregamos por tentar escondê-la é ainda mais devastador. Você pode perdoá-los? Foi a pergunta que minha avó me fez, com a voz rouca e cansada, depois de tudo revelado. E eu, num suspiro longo, sabendo que nem todo perdão era simples, sabia que a resposta estava dentro de mim. Mas algo havia mudado para sempre. Enquanto eu me afastava, com a verdade agora exposta, uma pergunta ficou ecoando em minha mente. O que aconteceria se, em vez de esconder a dor, decidíssemos enfrentá-la, assim como minha avó e meu pai fizeram ao longo de toda a vida? A verdade nunca mais poderia ser ignorada. Mas o que eu faria com ela agora? A história de nossa família, a verdadeira história, tinha sido revelada, mas o futuro ainda estava por ser escrito. E então, como sempre acontece, a vida seguiu. Mas agora, cada vez que olho para trás, vejo tudo com outra perspectiva. O segredo não era só do meu pai, ele era de todos nós, e ao mantê-lo, todos carregávamos o peso de uma escolha feita no passado. Mas a pergunta que ficou com o tempo é: o que mais será revelado? Porque uma vez que você começa a cavar os segredos da família, nunca sabe até onde vai chegar.